Olá, família Sociedade Organizada. Nesse vídeo falaremos sobre direitos humanos. Afinal, para você, qual o valor de um ser humano? Quanto vale um ser humano para você? No Brasil, o valor que um ser humano tem depende de diversos fatores. Um deles é a classe social, o outro, a cor da pele. E, dependendo da região do país, o valor de um ser humano é classificado pela sua origem regional. Os exemplos são muitos e podemos citar alguns. O tratamento preconceituoso, por exemplo, dado aos cidadãos nordestinos, preconceito em relação à regionalidade. O tratamento dado pelo Estado e também pela sociedade aos cidadãos de origem africana, os negros, que no passado colonial foram escravos, e o tratamento dado ao cidadão pelo Estado quando esse cidadão é pobre ou quando esse cidadão é rico. Nos dois casos, temos vários exemplos que mostram flagrantemente que o tratamento social e econômico nesse país é desigual. Portanto, os direitos humanos não são levados a sério, primeiro, pelo Estado brasileiro e segundo, por toda a sociedade. No caso do cidadão que tem poder econômico, o tratamento dado a este é principalmente um tratamento muito respeitoso, muitas vezes beirando o exagero. Esse cidadão, por ter poder econômico, é visto por toda a sociedade como detentor de todo o respeito que nós temos obrigação de dar, como também é considerado um cidadão que merece respeito pela ótica da meritocracia, porque, sendo ele rico ou tendo poder econômico médio ou alto, ele é visto como um cidadão intelectual por excelência e, portanto, ele é tratado como o Senhor dos Anéis. Já o cidadão pobre, por não ter poder econômico, é visto, de acordo com a nossa meritocracia, como cidadão de baixo nível intelectual e acadêmico e, portanto, não merece o mesmo tratamento digno que é dado ao cidadão que possui poder econômico, sendo ele de classe média, alta ou rico. Então, por esses aspectos, dentro da nossa sociedade, o valor de um ser humano é subjetivo, pois ele depende de dois fatores. Primeiro, daquele que observa e que julga o outro. E segundo, das condições em que aquele que está sendo julgado se encontra. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é regionalmente de uma região do Brasil considerada inferior, como os nordestinos, ou se ele é de uma raça considerada historicamente como inferior, tal qual é o caso dos negros. Por todos esses aspectos, o valor de um ser humano no Brasil é questionável. E, opinião desse canal, há que se fazer muita ressalva do valor que o ser humano tem e principalmente dos direitos humanos que dizem constar aqui no Brasil. Em relação a isso, nos resta saber o que são direitos humanos. Podemos entender direitos humanos como um conjunto de direitos e garantias universais e indivisíveis aos quais todo indivíduo tem o direito de gozar e também de ter a sua dignidade respeitada em todos os setores de sua vida. Ao contrário do que se imagina, esse tema não é contemporâneo. Ele remonta à antiguidade e faz parte de um processo que veio se desenvolvendo ao longo de séculos. A origem dos direitos humanos remonta ao Antigo Egito e Mesopotâmia. A primeira codificação escrita data de 1690 a.C. e consta no Código de Hammurabi.
arrolando diversos aspectos relativos aos direitos do homem e do cidadão. Mais tarde, os povos judeus e cristãos também abordariam o tema direitos humanos em seus doutrinamentos, em suas leis e em sua religião. No entanto, foram os documentos de 2 países que influenciaram as sociedades modernas. Nos Estados Unidos da América, a Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, e a Declaração de Independência, do mesmo ano, além da Constituição Americana, de 1787, e da França, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da Revolução Francesa. Esses documentos destes 2 países originariam, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela Assembleia das Nações Unidas, que consta nos seus artigos 1º, 2º e 3º o seguinte: para não perder a tradição, eu vou tirar uma cola aqui. Consta o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais em direitos, livres e iguais em dignidade e direitos. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bom, em âmbito interamericano, esses mesmos direitos foram arrolados no Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, promulgado em 18 de setembro de 1978 e ratificado aqui no Brasil em 25 de setembro de 1992. Historicamente, aqui no Brasil, o tema direitos humanos consta desde 1824 da Constituição do mesmo ano, que em seu artigo 179 abordava temas como a abolição do açoite, da marca de ferro quente, da tortura e de qualquer outro castigo físico que pudesse ser imposto aos escravos. Consta oficialmente que desde a Constituição de 1824 até a atual, todas as constituições brasileiras abordaram o tema direitos humanos. Em particular, a Constituição de 1988, chamada também de Constituição Cidadã, reproduz no seu artigo 5º os diversos dispositivos encontrados no Pacto de San José da Costa Rica de 1969, como também diversos aspectos encontrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia das Nações Unidas. Esse artigo trata dos direitos e dos deveres do cidadão, como também do Estado, caracterizando aí a obrigação de se respeitar os direitos humanos, tanto na relação vertical, ou seja, do tratamento que o Estado dá aos cidadãos em geral, quanto às relações horizontais, ou seja, daquelas relações existentes entre os indivíduos comuns dentro da sociedade. Esses diversos aspectos, eles tentam estabelecer o estado de respeito em relação à dignidade do ser humano, sendo respeitada a sua origem, a sua condição sexual, a sua classe econômica, quanto o seu direito político. No entanto, dada a nossa cultura, ou seja, melhor colocando, a nossa herança cultural, vinda do nosso passado escravocrata, nós observamos que ficaram profundas raízes marcadas no nosso comportamento
e que refletem a nossa visão do mundo. Isso pode ser verificado no tratamento que o cidadão recebe das empresas em que ele trabalha, nas relações do mercado de trabalho, em que temos provas flagrantes de tratamento desumano e degradante, seja atribuída ao trabalho em si, em que a empresa entende o seu funcionário como um escravo e o coloca para trabalhar em cargas horárias acima do estabelecido e, no entanto, não o recompensa com salário à altura do que ele trabalhou, caracterizando aí exploração e, portanto, tratamento escravo, desumano e degradante, fora as diversas humilhações que vários operários passam dentro do ambiente de trabalho. Essas humilhações e esses tratamentos desumanos podem ser comprovados indo-se aos tribunais de trabalho. Lá, não é difícil encontrar as centenas de processos movidos dos funcionários contra as suas empresas por conta do tratamento desumano, degradante e humilhante que eles receberam quando funcionários dentro do ambiente de trabalho. A relação também entre os cidadãos comuns, vizinhos, colegas de trabalho entre si, está enquadrada e é norteada pela nossa visão cultural. Se o cidadão é negro, se o cidadão é pobre, se o cidadão é nordestino, ele passa por humilhações dependendo do ponto de vista daquele com quem ele se relaciona. Essa herança cultural, ela veio, como dito, do nosso passado colonial, em que a elite se acostumou a tratar o seu subordinado como escravo. E mesmo terminada a escravidão, esse comportamento da elite ficou enraizado em sua cultura, em sua visão de mundo, e a elite doutrinou toda a população para se comportar de acordo com o tratamento que ela sempre deu, primeiramente aos seus escravos e, em segunda mão, aos cidadãos terminada a escravidão. Os cidadãos, dessa maneira, foram educados para ser escravos, vassalos e submissos ao tratamento que o cidadão que tem maior poder econômico dá a ele, mesmo que esse tratamento seja desumano, humilhante e degradante. Alguns casos chegam aí à justiça. No entanto, é naturalizado aqui no Brasil o tratamento desumano dado ao cidadão se esse cidadão foi de origem humilde. Isso porque o cidadão de origem humilde é visto como inferior. E essa herança cultural vem do nosso passado escravo, em que o escravo, por ser a menor classe dentro da sociedade brasileira, não era visto como ser humano e era visto sim como coisa. E, portanto, como não tinha acesso à escola, à informação e a um trabalho digno que lhe desse um poder econômico, ele era considerado um ser inferior. Essa ideia foi transferida da antiga sociedade colonial para a nossa sociedade moderna e persiste até os dias atuais. Opinião do canal. Cabe a nós decidirmos se nós continuamos dando às pessoas em geral o tratamento preconceituoso que nós damos de acordo com a visão que nós recebemos da nossa cultura, ou se nós criamos aqui nesse país um país realmente justo e que julgue as pessoas não por sua origem econômica, racial ou regional, mas julgue a pessoa por sua condição humana e que nós respeitemos a condição humana de todos os cidadãos, sejam eles brancos, ricos, negros, pobres, nordestinos ou não. Se você gostou, dá um like aí.